No coração das profecias está o segredo do fim dos tempos. Selos, trombetas, taças. Revelações que mudarão para sempre a história da humanidade. Este é o Portal das Profecias. Entre e descubra o que está por vir. Há milhares de anos, os profetas anunciaram sinais que precederiam o fim. Palavras que pareciam distantes, misteriosas. Mas agora, diante de nossos olhos, essas profecias estão ganhando vida. O relógio profético está em contagem regressiva. E cada evento global, cada crise, cada mudança no mundo parece sussurrar o mesmo aviso. As profecias estão se cumprindo. Prepare-se. Hoje, você vai conhecer as 10 profecias bíblicas que estão se cumprindo nos nossos dias. E a 10ª é a que traz a maior esperança em meio ao caos. Número 1. A restauração de Israel. O povo que voltou do pó da história. Imagine só, por quase 2000 anos, a nação de Israel simplesmente desapareceu do mapa. Parecia o fim. Mas o profeta Ezequiel ouviu a voz de Deus dizer: eu os tirarei dentre as nações e os trarei à sua própria terra. E então, em 1948, contra todas as probabilidades, a profecia se cumpriu. Um povo ressurgiu do exílio. Uma língua antiga, o hebraico, voltou a ser falada nas ruas. Israel renasceu e, com ele, o grande relógio do fim dos tempos começou a sua contagem regressiva. Número 2. Jerusalém, o centro do mundo profético. O profeta Zacarias escreveu algo impressionante. Farei de Jerusalém um cálice de tontura para todos os povos ao redor. Hoje, essa pequena cidade é o epicentro das tensões globais. Notícia após notícia, nação contra nação, religião contra religião. O mundo inteiro observa Jerusalém, muitas vezes sem entender por que ela é tão importante. Mas a verdade é que ela é o palco escolhido por Deus para os últimos e grandiosos atos da história humana. Número 3. O aumento da ciência e da velocidade. Há mais de 2500 anos, o profeta Daniel ouviu um anjo dizer: muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Pense no nosso mundo hoje. Viajamos em horas, o que antes levava meses. A informação se move à velocidade da luz, na palma da nossa mão. A inteligência artificial já imita a mente humana de formas que eram pura ficção científica há poucos anos. O que Daniel viu em visões distantes é agora o mundo que nós habitamos. Número 4. Guerras e rumores de guerras. Em Mateus 24, Jesus nos deu um aviso claro. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Olhe ao seu redor. Da Ucrânia ao Oriente Médio, da Ásia à África. Parece que a Terra está em chamas. O medo de uma guerra nuclear, algo que parecia ter ficado na Guerra Fria, volta a assombrar as nações. Cada conflito parece acender o estopim de algo muito maior. Um prenúncio assustador do que a Bíblia chama de Armagedon. Número 5. A apostasia, a fé em declínio. O apóstolo Paulo foi direto ao ponto. Nos últimos dias, muitos abandonarão a fé. Hoje vemos templos se esvaziarem, valores que sustentaram gerações sendo corrompidos e o sagrado se tornando motivo de escárnio. Vivemos na era em que o certo é chamado de errado e o errado é exaltado como um sinal de liberdade. É um esfriamento espiritual que prepara o cenário para os dias finais. Número 6. A tecnologia do controle global, a marca da besta. O livro do Apocalipse fala de um sistema que controlará quem pode comprar ou vender. Por séculos, isso parecia impossível, uma fantasia. Mas agora, as bases estão sendo lançadas diante de nós. Moedas digitais controladas por governos, chips de identificação, biometria facial, vigilância total. A mesma tecnologia que nos promete liberdade e conveniência pode se tornar, num piscar de olhos, o instrumento do controle final profetizado há milênios. Número 7.
desastres naturais e sinais nos céus. Jesus também disse: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. O clima do nosso planeta está em colapso. Os mares se revoltam, o calor ultrapassa todos os limites históricos. O céu exibe auroras em lugares onde nunca foram vistas e novas doenças se multiplicam. A própria natureza parece gritar em agonia que algo grandioso está prestes a mudar para sempre. Número 8. A união das nações, o surgimento de um governo mundial. O Apocalipse, no capítulo 13, fala de uma besta que recebe poder sobre toda tribo, povo, língua e nação. Hoje, mais do que nunca, o mundo clama por unidade. Líderes globais falam em uma só voz sobre a necessidade de um governo mundial para trazer paz, segurança e controle sobre crises como pandemias e mudanças climáticas. Mas nas entrelinhas dessa busca por ordem está se erguendo o cenário perfeito para a ascensão de um poder profético. Aquele que o mundo chamará de Salvador, mas que a Bíblia chama de Anticristo. Número 9. O Evangelho sendo pregado a todas as nações. Em meio a tantos sinais sombrios, Jesus nos deu um sinal de esperança e um marco final. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Pense nisso. Nunca antes na história a mensagem da cruz alcançou tantos lugares. Através da internet, das redes sociais, de missionários corajosos, o nome de Cristo está sendo ouvido até nos confins da terra. O som do Evangelho ecoa, e o relógio do fim se aproxima do seu último segundo. E, finalmente, a profecia número 10, o despertar espiritual e o clamor por redenção. Em meio à escuridão crescente, uma luz poderosa também se levanta. Enquanto o mal avança, milhões de corações se voltam para Deus de uma forma genuína. Vemos sonhos, visões e sinais acontecendo, assim como nos tempos dos profetas. Um último avivamento espiritual se ergue. Uma geração que estava adormecida desperta para a realidade da eternidade. É o chamado final, o último convite de Deus antes que o Rei dos Reis volte em glória. Cada uma dessas profecias não é apenas história antiga, é o retrato fiel do nosso tempo. É o cumprimento das palavras sagradas bem diante dos nossos olhos. Nós vivemos a era dos sinais, o grande prelúdio do retorno do Messias. E quando o mundo gritar por paz e segurança, então, diz a Bíblia, virá repentina destruição. Mas para aqueles que permanecem firmes, que guardam a fé e esperam o cumprimento das promessas, a esperança brilha mais forte do que nunca. Porque a mesma profecia que anuncia o juízo também anuncia a mais gloriosa redenção. O sol pode escurecer, as estrelas podem cair, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre. Você acabou de atravessar o portal das profecias, mas ainda há muitos segredos a serem revelados. Se este vídeo abriu os seus olhos, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem e prepare-se, porque o fim pode estar muito mais próximo do que nós imaginamos. Obrigado por assistir e até a próxima.